pessoal, vou mostrar aqui concluindo o DV6 3240BR, né, se não me engano. Tá ok, cooler ligado direto, tá? Parte da carcaça aqui a gente fez uma, parafusou aqui de novo, colou o que tinha que colar de plástico, mas tá ok. Melhor que isso aqui, infelizmente é só trocando a base, né, a parte de baixo. O notebook tá ok, feito o reball dessa vez do GPU apenas, do processador gráfico, né, da unidade de processamento gráfico, e a ponte norte tinha sido feita no início do ano. Ligado direto aqui, ele está chegando aqui, o núcleo dele, né, tá chegando a 60 graus, a 60, 70 graus quase no teste de estresse, tá? 60 no modo normal, sem estar no estresse, e 70 graus no teste de estresse. Eu usei o termômetro, tá, para medir isso aqui, que a placa estava desmontada ainda, né? Eu usei o termômetro para medir direto na placa e eu estava batendo 60 graus sem o teste de estresse, tá? E no teste de estresse está batendo 70 graus mais ou menos, que tá ok para um cooler único, né, e um dissipador único, que ele vai no processador, vai no GPU e vai na ponte norte. É um dissipador só para 3 chips, para 3 circuitos integrados. Então a temperatura tá ok, ligada a 5 volts direto, beleza? Que ajuda muito, tá? O termômetro digital, beleza? Ali tá ok. Tem um Dell ali para resolver ainda, e o Itautec ainda, que eu ainda tô procurando a placa para ele, beleza? E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Vou começar o vídeo aqui mostrando o primeiro notebook. Esse aqui chegou de Pires do Rio, tá? É um notebook que já foi mexido lá por um rapaz. Bom, eu queria mostrar aqui um grande problema quando você coloca na mão de alguém que não trabalha com isso, tá? Que não trabalha com informática, não trabalha com a parte de hardware especificamente, né? Bom, o notebook, ele chegou aqui pra gente, ele tá ligando e dando imagem, porém ele não permite instalação, né, do sistema. Resumindo, qualquer coisa gráfica, ele dá tela azul, não consegue processar, certo? Bom, esse aqui é um Dell. Deixa eu ver se eu consigo pegar o modelo dele aqui. É um Dell, já está apagado já, tá? Mas é o P37G, tá? Tá aqui, ó, Inspiron 3421. Tá apagado aqui, é o número de série dele, tá? Isso aqui é da Anatel, que é da placa wireless. Número de série, o Windows 8, né, que veio originalmente, também tá apagado. Mas é um Inspiron 3421, tá? Ele chegou pra gente todo montadinho, funcionando, dando imagem, como eu disse. Porém, qualquer coisa gráfica ele não funciona, tá? Primeira coisa que eu fiz, como ele estava mexido, eu testei o HD, né? Liguei o HD na máquina. A princípio, assim que eu liguei o HD zerado, sem nada, tá? Não me surpreenderia se por acaso o cliente tivesse os arquivos aqui, mas a pessoa que mexeu apagou, tá? Tá zerado o HD, ele tá bom, tá? Ele não tá com problema, porém está zerado, não tá com problema de hardware, né? Simplesmente os dados lógicos deles foram apagados, tá? Bom, isso aqui eu fui obviamente nos principais, que é a ponte sul e o processador, para ver se eu encontro problema. Bom, achei que o telefone era para mim, mas não era não. Ao vir a ponte sul, olha o que tem uma marca aqui, tá vendo? Tem uma marca aqui, ó. Já passou da primeira camada de proteção, né, do verniz de proteção, e marcou aqui. Eu fiquei me perguntando o que seria isso. O Robson deu uma ideia que tem o formato de um parafuso, e realmente é um parafuso. Encaixando a placa aqui, ó, ligando a placa aqui dessa forma, o chip tá aqui. E olha o que aconteceu. Estouraram um parafuso aqui, colocaram um parafuso maior do que devia, tá? O problema é esse. É bem provável que seja um defeito no processador, mas isso aqui eu não posso deixar passar. Eu não posso entregar a máquina desse jeito, porque ele perdeu a proteção, então ele perdeu camada resistiva. Então isso aqui não pode deixar passar, tá? Nesse caso aqui eu vou trocar a peça. Eu vou trocar agora, acabou de chegar para mim. Esse aqui é um SL J8E, tá?
Eu vou trocar ele agora, ver se o problema é sanado, talvez pode ser só isso, mas duvido muito. O defeito provavelmente é o processador, mas antes, em vez de ser um trabalho só, agora eu tenho dois, que é consertar isso aqui, trocar isso aqui e colocar outro processador, beleza? Bom, eu vou fazer ele agora e mostro pra vocês assim que eu tiver o resultado. E aí, pessoal, continuando no Dell, obviamente, né, a boa e velha lei de Murphy ajudou, porque troquei a ponte sul, tá? A velha dele tá aqui, marcada, né, ainda, tá? Eu nem limpei ela, toda suja. Com o meu chip novo, continuou com o mesmo problema, tá? Continuou o mesmo problema, a mesma coisa. Então, eu tirei o processador, dá pra ver aqui, né, já tá sem o processador, certo? Eu acabei de fazer o reball dele ali, vou limpar a placa agora para poder soldar e torcer para que seja isso. E que o processador ele não tenha queimado no processo de ressolda dele, tá? Eu cheguei a regravar a BIOS também, depois que eu troquei a ponte sul, eu fui regravar a BIOS. A máquina funcionou com a BIOS que eu gravei, eu baixei no site Eletrônica BR, essa BIOS. E no site não, no fórum, né, aliás. E ele continuou ligando normal, porém ainda assim dando erro. Esse chip aqui está esquentando muito, mas eu creio que seja o normal dele, tá chegando a 50, 60 graus. Creio que seja o normal, não acho que não é anormal ele esquentar dessa forma não. Mas o problema, como eu já tinha suspeitado, já tinha falado na outra parte do vídeo, que poderia ser no processador, porque é um erro comum de processador desse modelo, tá? Bom, queria mostrar aqui, eu troquei a ponte sul, troquei a BIOS, eu mantive a mesma, o chip, né, mas o arquivo eu troquei. E aqui é o processador, certo? Não tem bolha, não deu bolha, nada, apesar de eu, infelizmente, eu tive que esquentar ele uma quantidade razoável de vezes, que eu digo, porque ele tem um pequeno problema, que aqui sempre estão dificultando mais. Aqui em cima são capacitores, isso aqui é uma fileira de capacitores, é uma rede capacitiva, tá? E o stencil dele, o stencil acho que eu não cheguei a mostrar, mas o stencil é o molde, né? Pra gente poder fazer colocar as esferas. O stencil dele tem uma proteção aqui, né? Uma chapinha, essa parte de cima aqui, para proteger os capacitores. Porém, ele, com os capacitores aqui em cima, esse stencil fica um pouco elevado, ele fica um pouco levantado, né? Ele fica levantado. E acabou que, devido a ficar levantado nessa parte aqui principalmente, algumas esferas, elas desceram e juntaram uma na outra. Então tive que fazer quase manual. Essa parte aqui eu fiz quase manual, tá? Porque o stencil não resolveu. Aqui eu fiz tudo ok, tudo 100%, até onde vem o limite dos capacitores. E aqui, pelo menos, acho que 1/3, 2/3 eu fiz colocando esfera por esfera. Estou mais de 1 hora nesse chip aqui. Mas terminei. Soldei todos, tá? Vou limpar o chip de novo agora, que eu tinha uma esfera que acabou saindo na hora da limpeza. Já soldei de novo e vou fazer a limpeza novamente do chip, beleza? E torcer para o chip não tenha queimado, para eu não ter que pedir outro chip. E também torcer para resolver o problema, que seja um defeito apenas nas esferas. Tá? E com o reball agora tem resolvido. Esse modelo aqui provavelmente, aliás, esse modelo não, esse tipo de problema provavelmente eu teria desistido já, tá? Porque é muito trabalho. Já gastei peça com a ponte sul, foi R$100, foi... aliás, foi mais que 100, foi R$120 só a ponte sul, tá? A gravação da BIOS é um chip de 8 MB, 640, né? O de 8 MB, para quem sabe, gravando na Genius 540 é 1 hora só para gravar uma BIOS. Para ler, porque eu li o arquivo dele primeiro, né? Para salvar, fazer o backup. Se não der certo, o meu voltaria o dele. Então, ler o dele, gravar o dele, gravar o outro arquivo demorou 1 hora, mais ou menos. Então, assim, eu teria desistido já. Não desisti, principalmente pelo fato de esse modelo aqui eu fiz poucas vezes e, sinceramente, eu nem me lembrava de ter usado esse stencil. Esse stencil aqui, ele estava junto com os que eu já utilizo com mais frequência, tá? Eu devo ter mais de 600 modelos de stencil aqui. Só que esses aqui, ó, tem uma fileirinha até boa dos que eu mais uso, tá? Então, aqui eu não me lembrava de ter usado esse stencil. Eu fiz mais por questão disso, tá? Por ter uma noção dessa máquina aqui e desse problema. Que esse problema de ligar e no chip, e às vezes no momento gráfico, ele dá a tela azul, não tinha acontecido ainda.
Então é mais por experiência, mas eu normalmente já teria desistido. E outro porém também que essa placa eu não encontrei para vender aqui no Brasil. Então o notebook seria inutilizado. Então por isso eu estou tentando um pouco mais, certo? Eu vou soldar agora, né? A máquina, na máquina ali. Aqui, ó, só um detalhe: esses capacitores aqui, nenhum saiu devido à máquina que eu utilizo, tá? Provavelmente se fosse a laser, a IR6000, IR10000, IR9000, com certeza que teria saído, ficado na placa embaixo, tá? Mas não foi o caso aqui não. Então vou limpar de novo, vou soldar, se por acaso der certo eu mostro, né, ele funcionando já e testado. Se não, eu só aviso depois que não deu certo.